A terra tremeu, minha gente, tremeu em várias regiões da Bahia, no Baixo Sul, no Recôncavo Baiano, moradores relatando que ficaram assustados logo cedinho pela manhã por conta desses tremores, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Castro Alves, Mutuípe e várias suposições. Mas a gente não vive de suposição, a gente vive de ciência que pode responder esses porquês. Então vamos ouvir a voz da ciência com o professor, coordenador do Centro de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que monitora Norte e Nordeste, professor Anderson Nascimento. Escute só o porquê dos tremores. Mas foi identificado esses tremores, né? O senhor avaliou aí, foi verificado. O que foi verificado por vocês? A gente verificou a localização dele, a localização é ali perto da região de Amargosa, por ali perto, mas ele deve ter sido sentido, obviamente, o terremoto dessa magnitude, pessoas que estão a pouco mais de 100 quilômetros devem ter sentido bem, e principalmente se você estiver em prédio, né? Então, cidades que estão em maior grau de urbanização vertical, como é o caso de Salvador, e certamente de outras cidades do Recôncavo Baiano também, as pessoas que estão nos prédios certamente sentiram logo no começo da manhã os eventos. Esse tremor de 4,6 principalmente, e certamente o que prosseguiu um minuto depois, que foi de magnitude 3,7, 3,8 por aí. Então, por isso que a importância do monitoramento, tá certo? Então, 4,6, não foi isso, professor? Em Castro Alves, que foi detectado? Veja só, a estação que a gente tem fica uma em Ponto Novo e outra em Itapé, certo? São as mais próximas que a gente tem. Eles foram detectados, a magnitude do terremoto é a mesma para qualquer estação sismográfica que você medir. O que muda é o efeito que você sente. Se você estiver, obviamente, mais distante, você sente menos. Mas, assim, a gente tem escutado relatos de pessoas, recentemente eu vi até umas filmagens das pessoas que foram às ruas apavoradas, né? Um fenômeno social que acontece, que é notável, que ocorre, é que regiões que a sismicidade ela é mais episódica, ela não ocorre o tempo todo, e as pessoas, depois de um tempo, esquecem o que aconteceu, as pessoas normalizam isso. E o que acontece também é que as pessoas, com o tempo, diminuem a tolerância à sismicidade. Então, existem estudos que as pessoas fazem em que regiões sísmicas, as pessoas, obviamente, são bem mais tolerantes a um evento sísmico acontecer. E regiões em que a sismicidade ela ocorre mais de vez em quando, como às vezes é o que acontece na Bahia e algumas outras regiões, as pessoas são menos tolerantes, digamos assim. Certas regiões, como a gente conhece do Nordeste do Brasil, a gente vê frequentemente isso. Tem regiões que as pessoas já, terremoto de 2, 3, ninguém se assusta mais, porque você com o tempo culturalmente vai se acostumando e sua tolerância aumenta. O que às vezes pode ser um risco, porque significa que você quando fica mais tolerante, você assume mais riscos, né? Então, é uma coisa que você, quando planeja o crescimento urbano e planeja grandes obras num país de dimensões continentais como o Brasil, você tem que levar em conta esse tipo de estudo e qual é a possibilidade que eu vou ter aqui se eu construir, vamos supor, uma barragem, ou uma ponte, ou um empreendimento que vai durar décadas, né? Talvez até séculos, dependendo do empreendimento. Qual é o risco de acontecer um terremoto grande e que, se isso acontecer, pode danificar e comprometer a minha estrutura. Então, as pessoas e o pessoal do planejamento, de engenharia, tem que levar isso em conta também. Eu queria também que o senhor explicasse. Há risco? Eu sei que ainda vai ser monitorado, vocês estão encaminhando uma equipe para averiguar, né, toda a região, o que realmente aconteceu, mas eu queria saber se há risco de ter esse tipo de magnitude novamente, e assim, para quem está em casa, que as pessoas não conseguem perceber a questão da magnitude, 4, 3, o que pode acontecer em uma cidade a depender desse grau, dessa intensidade? Vamos colocar na situação, o que vai acontecer exatamente numa cidade vai depender muito do tipo de edificação da cidade, qualidade da construção é uma delas, do adensamento populacional, tá certo?
E também de quão distante você está do foco. Vamos supor que você está muito próximo. Vamos pensar num cenário mais assim, um cenário limite que você está próximo do foco. Você com terremoto de 4,6, você certamente, próximo ao foco, você vai ter rachaduras em casas e as pessoas, talvez, quem está se você estiver em pé, vai ter uma certa dificuldade, desequilíbrio e objetos caindo. Então, o risco que você tem, às vezes, em casa é de objetos caírem em cima de você. Então, assim, casas, por exemplo, com a ripa que não tem a terceira ripa, vamos supor, que é aquela ripa que a telha tem o risco de cair. Então, isso contribui para as pessoas se machucarem, tá certo? Em relação a estruturas, digamos assim, grandes desabastecimento de água, etc., para um terremoto de magnitude 4, isso só aconteceria em situações muito especiais se você tivesse muito próximos. Mas, assim, o risco estrutural dessas pessoas para essa magnitude, dependendo da distância, de objetos caírem e, dependendo da tipo de construção, você pode ter rachaduras e, eventualmente, queda de alguns muros, algumas coisas. Mas isso é um trabalho, como eu falei, só quando você faz para avaliar isso, só quando você faz um levantamento em loco, para saber onde é que foi o foco, saber as condições de construção. Inclusive, é uma equipe de engenheiros da Defesa Civil que faz isso, né? Não é nem a gente como sismólogo. A gente presta serviço para assessorar a Defesa Civil, tá certo? Então, esse é o tipo de risco que as pessoas estão mais expostas. E com relação às causas, professor, existem causas climáticas, causas geográficas, porque a gente fica sem entender, né? Quais são as causas? Um local mais seco consegue perceber mais intenso esse tremor? Veja só, se você está em região, aqui no Nordeste do Brasil, grande parte do terreno, da cobertura, da geologia é formada por um tipo de rocha muito dura. O Brasil é um terreno muito antigo. Então, esse tipo de terreno, que a gente chama um terreno de rochas cristalinas, porque elas são extremamente competentes. Elas são muito duras, são granitos, esse tipo de rocha. Então, o que acontece quando você tem um evento sísmico, ele é facilmente propagado por essas rochas. Então, elas sofrem pouquíssimo amortecimento. Então, às vezes, um terremoto que tem uma magnitude como de 4,5, 5, no interior do Brasil, o efeito sentido dele é maior do que em algumas outras regiões onde a geologia é menos favorável para a propagação dessa energia sísmica, tá certo? Agora, isso também varia de acordo com a forma que foi construído o prédio e condições muito locais de onde você está. Se você está em altos topógrafos, se você está em cima de uma serra, às vezes você sente mais. Se você, às vezes, está num vale, o efeito também tem um efeito que a gente chama de amplificação do sinal. Então, às vezes, varia muito localmente, assim. Mas o que eu digo a você é que, em geral, o Nordeste do Brasil, as ondas sísmicas, elas se propagam muito bem. E, às vezes, o efeito sentido é um pouco maior do que em outras regiões do globo. Não só no Nordeste do Brasil, mas toda a região que é no interior de uma placa, como Austrália, África, Canadá, grande parte dos Estados Unidos também, Europa também. O que ocorre nesses locais, e que aqui no Brasil também, é que você tem estruturas geológicas que estavam adormecidas e em algum momento elas não conseguiram aguentar mais a pressão e elas romperam. E quando essa energia acumulada é liberada, ela é liberada na forma de vibração que chega até a superfície onde a gente vive, né? Isso é o que a gente sente. Então, é uma energia que estava acumulada ao longo dos séculos, milhares de anos, às vezes, e que está sendo, digamos assim, liberada aos poucos através dos terremotos. Então, são falhas geológicas que estão acontecendo aqui também, tá certo? Elas estão se movimentando. Eu também queria que o senhor acalmasse os corações dos baianos, que está no Recôncavo Baiano, né, nessas cidades que ainda estão sentindo esses tremores, que podem ficar tranquilos, que é natural, que esses tremores já são verificados há muitos anos, como o senhor acabou de falar, né?
O que eu posso dizer para a população é que a melhor forma da gente combater o pânico e se acalmar, uma das formas é conhecimento. Então, à medida que a gente conhece mais, de que a gente estuda, de que a gente dissemina a verdade, o que é que pode ser observado do ponto de vista científico, que esse é o nosso trabalho aqui, a gente, digamos assim, desmistifica e desmitifica certas coisas, tá certo? Então, não existe nenhum rio caudaloso embaixo da terra, não existe nenhum tipo de baleia assassina que vai sair embaixo da terra e vai devorar a cidade. É um fenômeno geológico que ocorre e ele, digamos assim, o que a gente tem que a gente tem que aprender é aprender com esse tipo de coisa. Digamos assim, que tipo de medida o poder público e a gente como sociedade está, porque a ameaça geológica sempre vai existir. A falha geológica sempre vai existir e sempre vai ter pessoas perto, a gente vai construir, vai ter que morar nas cidades, etc. A vida da gente continua. Mas, assim, como a gente se expõe ao risco e como nossa sociedade, digamos assim, lida com a questão de exposição ao risco e o que é que a gente faz para mitigar os efeitos dessa ameaça geológica que sempre vai ocorrer. Então, é uma coisa para a gente se pensar quando a gente planeja nossas casas, nossas cidades, tá certo? É um efeito coletivo do que a gente constrói com toda a sociedade, né? Então a gente sempre vai estar exposto a risco, porque a ameaça geológica sempre vai estar lá, e o que a gente pode fazer é aprender a lidar com esse risco. Então, uma das formas é sempre conhecimento e conhecimento científico. O senhor colocou um ponto extremamente importante, a importância do conhecimento, da gente se informar através de fontes de pesquisadores, como o professor Anderson Nascimento e todo o grupo aí do Centro de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a importância dessas pesquisas, mas também a importância do jornalismo que busca, que apura, que busca fontes que têm credibilidade para estar falando sobre determinados assuntos, no que tange mesmo, cada um em sua área, e no que vem desenvolvendo de pesquisa para estar respondendo todas essas perguntas que a gente tem na nossa sociedade. Então, eu agradeço a participação do professor, o quanto é importante o trabalho de vocês, até no sentido de acalmar a população com informação que tem veracidade e de cunho científico. Eu que agradeço a oportunidade, Emanuel, e fico à disposição aqui, parte do nosso trabalho fazer esse tipo de relacionamento. Eu agradeço muito a oportunidade e ficamos sempre aqui à disposição. Tá bom? Eu só queria que o senhor repetisse a data que vai começar essas pesquisas até o final da semana, não é isso? Olha, elas já estão ocorrendo através dessas estações que a gente tem aí espalhadas por todo o Nordeste. O que a gente pretende até o final dessa semana que se inicia agora, a gente está com a equipe lá. Então, para monitorar em loco, instalar equipamentos e tentar, digamos assim, estudar mais precisamente o que é que está acontecendo. Existem várias questões científicas, além do ponto de vista social, de mostrar às pessoas o trabalho que a gente faz, etc. Existem várias pesquisas científicas que podem ser feitas com esse tipo de informação, mas isso aí não é um assunto que a gente está conversando agora, não, fica para outra conversa. Obrigada, professor, pela sua disponibilidade, um bom dia. Hoje, em pleno domingo, ter essa disponibilidade em falar comigo. Eu queria super agradecer. Um bom dia, bom trabalho e muita saúde para vocês aí, para continuar esse trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço, porque a ameaça geológica sempre vai existir. A falha geológica sempre vai existir e sempre vai ter pessoas perto. A gente vai construir, vai ter que morar nas cidades, etc. A vida da gente continua. Mas, assim, como a gente se expõe ao risco e como nossa sociedade, digamos assim, lida com a questão de exposição ao risco e o que é que a gente faz para mitigar os efeitos dessa ameaça geológica que sempre vai ocorrer. Então, é uma coisa para a gente se pensar quando a gente planeja nossas casas, nossas cidades, tá certo? É um efeito coletivo do que a gente constrói com toda a sociedade, né? Então, a gente sempre vai estar exposto a risco, porque a ameaça geológica sempre vai estar lá, e o que a gente pode fazer é aprender a lidar com esse risco. Então, uma das formas é sempre conhecimento
e conhecimento científico. O senhor colocou um ponto extremamente importante, a importância do conhecimento, da gente se informar através de fontes de pesquisadores, como o professor Anderson Nascimento e todo o grupo aí do Centro de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a importância dessas pesquisas, mas também a importância do jornalismo que busca, que apura, que busca fontes que têm credibilidade para estar falando sobre determinados assuntos, no que tange mesmo, cada um em sua área, e no que vem desenvolvendo de pesquisa para estar respondendo todas essas perguntas que a gente tem na nossa sociedade. Então, eu agradeço a participação do professor, o quanto é importante o trabalho de vocês, até no sentido de acalmar a população com informação que tem veracidade e de cunho científico. Eu que agradeço a oportunidade, Emanuele, fico à disposição aqui, é parte do nosso trabalho fazer esse tipo de relacionamento. Eu agradeço muito a oportunidade e ficamos sempre aqui à disposição. Tá bom? Eu só queria que o senhor repetisse a data que vai começar essas pesquisas até o final da semana, não é isso? Olha, elas já estão ocorrendo através dessas estações que a gente tem aí espalhadas por todo o Nordeste. O que a gente pretende até o final dessa semana que se inicia agora, a gente está com a equipe lá. Então, para monitorar em loco, instalar equipamentos e tentar, digamos assim, estudar mais precisamente o que é que está acontecendo. Existem várias questões científicas, além do ponto de vista social, de mostrar às pessoas o trabalho que a gente faz, etc. Existem várias pesquisas científicas que podem ser feitas com esse tipo de informação, mas isso aí não é um assunto que a gente está conversando agora, não, fica para outra conversa. Obrigada, professor, pela sua disponibilidade, um bom dia. Hoje, em pleno domingo, ter essa disponibilidade em falar comigo. Eu queria super agradecer. Um bom dia, bom trabalho e muita saúde para vocês aí, para continuar esse trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço.